citada pelo próprio Bolsonaro, tão incensada. Eu estou querendo saber mesmo, porque a saída do Caiado não tem relação com o apoio do partido ao Flávio? Tem relação, mas até em uma conversa no passado entre o ex-presidente Bolsonaro e Romeu Zema, governador de Minas Gerais do Partido Novo, o ex-presidente Bolsonaro disse a ele que quanto mais candidaturas à direita era bom. Existe um argumento muito lógico nisso. Imagina um debate. No debate, e o PT usava muito essa estratégia. Você consegue lembrar de alguns nomes, o Boulos em determinada candidatura, outros que faziam perguntas naquela bate-volta, sabe? Meio que um jogo de aliados. Imagine um cenário de um debate presidencial em que está o presidente Lula, Ratinho Júnior, ou Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Flávio Bolsonaro. O padre Kelvin. Padre Kelvin, né? Vai ficar. O nível vai ser. O governo vai apanhar. O governo vai apanhar. Eu acho que o Zema, o que eu acho que o Caiado, espero que ele não faça nesse debate, é como ele fez da última candidatura presidencial dele, em que ele quase implorou pro Lula fazer uma pergunta e a resposta do Lula foi: quando você passar de 1,5% a gente conversa. Então acho que isso pode se repetir nesses debates. Até porque quem tem medo de pergunta, sabe o que não dá para repetir? Você tá falando de projeto de país. No meu ponto inicial, eu citei para você. São os melhores governadores em termos de avaliação do país. Você citou isso é um fato. Não. Eu citei o fato que o governador do estado de Goiás, meu maravilhoso estado, pegou um estado que estava com muitas dificuldades na segurança pública e melhorou em taxas de 92% em relação a furtos. Eu estou falando de um estado como o Paraná, que fez uma mudança em lógica de infraestrutura, de rodovia, de saúde, educação. E DEB de Goiás e Paraná humilham vários outros estados. São 2 estados referências em projeto, Henrique. Então, quando você fala não tem projeto de país, vai lá, dá um Google nas modificações que os 2 governadores fizeram em seu estado. Agora vamos voltar nessa questão dessa estratégia política do Flávio Bolsonaro. Foi notícia também, ele está viajando, né? Está em Israel. Ele fez declarações contundentes contra o Lula. O Lula chamou de antissemita, o Lula publicou uma nota também. O que parece é que ele está tentando encontrar uma persona, um estilo, porque ele é um cara muito educado, polido, mas a campanha política exige uma agressividade que até nem faz muito parte da educação. Ele é um senador muito educado, né? Sim, e vai ter que mostrar armas mais agressivas nessa campanha. O fato é que ele tem que encontrar ainda um palanque melhor, né, Fernando? O que tem acontecido é que, de fato, como a direita tem vários protagonistas, ele está tendo que brigar pelo seu espaço. E isso não é ruim, é como a Jess trouxe. Nós temos várias pessoas que querem a mesma coisa para o Brasil, que estão tendo espaço para falar. Agora, o Flávio, lá em Israel, ele trouxe essa fala, mas eu acho que ele tem que vir para o Brasil, né? Ele tem que estar perto aqui, justamente para se articular. Se ele quer realmente ser o candidato da direita, ele precisa sentar com o Caiado, ele precisa sentar com o Tarcísio, com o Ratinho, né? Deixar qualquer tipo de rusga, qualquer tipo de desentendimento para trás e, de fato, né, adotar um adversário em comum. Porque chamar de inimigo, eu acho uma coisa muito ideológica, né? Quem fala que a direita é inimiga da esquerda, não. Eu acho que todos nós estamos aqui querendo um país melhor. O que existe é um adversário político, né, que às vezes tem uma prioridade diferente da nossa, que é uma coisa que a direita sabe fazer muito bem. Respeitar a opinião do outro, dialogar e ouvir. Então eu acho que é um grande momento para o Flávio sentar com o Tarcísio, com o Nicolas, com o Caiado, com o Romeu Zema, e aí sim eles definirem, né, como que vai ser essa estratégia, que eu acredito que vai ser uma estratégia muito vitoriosa. Desde que eles não se ataquem, eu acho que essa é uma estratégia maravilhosa. Então já começou mal, né? Porque não, e em muitos momentos trocas de farpas aí, inclusive, não sei se você lembra, um tempo atrás, o Eduardo Bolsonaro, que mandou até mensagens pro próprio pai, na época que ainda estava solto, e aí eles brigam muito entre si, mas assim... mas Flávio... pai e filho brigam, né? Pai e filho brigam, irmãos brigam, não, né? A gente está falando de uma briga de um partido com o outro. O conteúdo lá daquelas mensagens era pesado. Eu não falo assim com meu pai, mas tem quem fale. Não, eu acho que cada família define a sua estrutura familiar. Agora, voltando a essa questão do Flávio Bolsonaro... Só que você está entrando num assunto familiar, aí eu acho que é outra história. Um parêntese rápido, Henrique. Foi só um parêntese para Jess, mas pode concluir o que você estava falando, depois eu comento a respeito bem rápido isso em relação a se atacar. Eu acho que está errado esses momentos de ataque. Inclusive, eu acho que a esquerda tem muito a ensinar para a direita apenas nisso. A esquerda tem muito a ensinar em união.
Nós vemos uma união muito alta, claro. É como o Henrique disse, o líder supremo falou, está falado. É praticamente isso. Isso diminui a lógica democrática, obviamente, mas nós temos que ser menos belicosos, porque claramente fragiliza o discurso, a narrativa. Então, uma candidatura de 3 nomes de direita é ótima, e é ótima para o Flávio também. E outra coisa, Jess, a gente olha essa polarização, né, que existe, esquerda e direita, mas aí falando de esquerda e falando de Lula, quando o PT olha pelo retrovisor, ele enxerga lá atrás, né, muito longe dele, pessoas boas de voto, porque, por exemplo, o Haddad seria o sucessor, o Boulos. O Lula está muito sozinho nessa luta. Não tem sucessor. O Taxad não tem como ser sucessor, né? Porque todo o trabalho que ele tem feito... Seria? Quais os nomes? Tem, Henrique. Talvez o Alckmin? Mata a curiosidade nossa. A sucessão natural, assim, o PT tem bons nomes. É lógico que falam precisam uma ser trabalhados. Eu gosto muito do trabalho do Haddad, gosto muito do trabalho do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Você vê o Alckmin como um nome... talvez no futuro, o nome do PT, de fato? Assim. Você acha? Não sei se o nome do PT, mas é um nome que se mostrou leal, é um vice-presidente que vem fazendo um excelente trabalho, ajudou na condução de tirar as tarifas do Brasil, é um cara que está sendo bem leal ao Lula, está fazendo um trabalho maravilhoso como vice-presidente. Então, tudo é possível nesse cenário. Mas inclusive, dentro do próprio tem um PT cenário, já tem bons nomes. Desculpa já interrompendo, mas um cenário do Alckmin disputando o governo do estado de São Paulo. É um nome que já foi governador várias vezes e tem um grande potencial. A população aqui de São Paulo tem um carinho por ele, né, pelas gestões que ele fez. Agora, o pessoal até brinca, né, o camarada Alckmin, que virou vice-presidente, como eu citei, está fazendo um bom trabalho. Acho que isso é tudo uma questão de costura, né? É uma questão que vai sendo construída ao longo desse período pré-eleitoral. Será que o Henrique diria tudo isso do Alckmin há 5 anos, quando ele estava um defensor da direita e apoiando o impeachment à época da presidente Dilma Rousseff? Adoraria. Podia, né, depois rodar esses vídeos. Assim, como é que você se sente quando você assiste esses vídeos? Eu acredito Por muito. favor. Não, mas agora, sério, eu acredito muito nas mudanças de ideia, desde que... Não, sério, é verdade. Desde que sejam boas para mim, né? Não, desde que sejam boas para o próprio indivíduo. Por exemplo, aí eu te faço a pergunta. O Fernando Holliday, que é ex-MBL, já criticou muito o Bolsonaro e agora tá lá caminhando com o Nicolas e quase que um defensor inabalável do bolsonarismo. Você retiraria as críticas dele do passado ou coisas assim? Eu acho que o Fernando Holliday, em muitos momentos, foi extremamente hipócrita em relação a determinadas situações. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Não, eu não disse que o Alckmin no passado não o criticaria. Criticaria sim, mas acho que as pessoas podem mudar de ideia. É preciso dizer que a corrida do governo de São Paulo, ela promete capítulos emocionantes de acordo com a decisão do Tarcísio, porque é claro que ele é o favorito, é claro que ele tentando a reeleição, ele larga com uma vantagem enorme na frente, mas não sendo, essa luta pelo governo de São Paulo vai mexer também com o tabuleiro político de um jeito muito importante, né? Até porque a gente está falando do estado mais rico do país, a gente está falando de um governador que é foco de toda a conversa quando a gente fala a nível presidencial, então isso mostra a força do Tarcísio, né? O próprio Tarcísio, ele vem de uma maneira muito diplomática, conduzindo esse momento, respeitando todas as partes. E eu acho que o desfecho interessante, Fernando, como você bem trouxe, vai ser entender quem a esquerda vai lançar. Porque eu até entendo que a esquerda ela abraça quem ela quer e tá tudo bem. Agora, vai ser muito curioso ver um Alckmin, por exemplo, vindo como candidato a governador, representando a esquerda do nosso país. Então, eu não sei como que a população, inclusive, vai digerir isso. E eu acredito que seja a grande dúvida, né, do lado da esquerda, do PT. Será que o Alckmin seria visto como alguém da esquerda? Será que aquele militante de esquerda votaria no Geraldo Alckmin? Então eu acho que o desafio é esse. Por quê? Eu acho que o Boulos não chega. Eu acho que o Boulos realmente é aquele candidato que tem um nome relevante, mas ele não consegue emplacar como ele não conseguiu até hoje. Então eu acredito ali que o Tarcísio, se fica no estado de São Paulo, ele se reelege. Muito bem.